Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje seja um momento onde Ele esclareça um pouco mais sobre o propósito dEle para a tua vida e não só isso, também sobre o que Ele faz e a gente nem percebe. Tem muitas coisas que Deus faz na nossa vida e nós demoramos para nos aperceber de que é Ele quem está fazendo. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, abrindo o Evangelho de Lucas, capítulo 17. E o título da mensagem de hoje é: qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta? Deus faz coisas. A questão é como nós respondemos, ou se nós respondemos a Ele, considerando aquilo que Ele faz. Em Lucas capítulo 17, no versículo 11, a Bíblia nos conta uma história. É a história de Jesus. Diz o texto que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Samaria era uma cidade que ficava a 90 quilômetros de distância de Jerusalém. E a Galileia estava ali no meio do caminho. No versículo 12, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Para nós, eu digo, isso pode não fazer muito sentido, né? Por que aqueles 10 leprosos pararam lá de longe e não vieram até onde Jesus estava? Tem uma razão. A lepra, naquela época, não tinha cura. E era uma doença, até hoje ela é, inclusive, é contagiosa. Então, quem ficava leproso tinha que sair da cidade e morar fora da cidade. Tinha um lugar chamado lugar dos leprosos, ficavam todos lá, né? E essas pessoas, quando elas se aproximassem de alguém, algum habitante da cidade, ela tinha que colocar um pano sobre a boca e falar assim: imundo, 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 para todo mundo saber que ela tinha lepra, e aí as pessoas se afastarem. Isso para ninguém correr o risco de se contaminar e ter a lepra também. Mas imagine, né, irmãos, que tristeza era para a pessoa que tinha lepra, né? Você sempre está falando que você é imundo, né? Então, era um peso muito grande. Esses 10 leprosos, seguindo o costume, na verdade a lei que existia, ficaram de longe. Mas gritaram até Jesus, né, e falaram: olha, Senhor, tem misericórdia de nós. A situação deles era muito ruim, muito triste. Eles não tinham nenhuma esperança. Pense hoje, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, né, com metástase. A gente sabe que quando o câncer entra na metástase, a pessoa já fica sem esperança. Ou então, um aidético. Pessoa com AIDS também, ela fica tentando viver mais um pouco, mas ela sabe que a sentença de morte é certa. Não vai sair dessa. E aí, aqueles leprosos vivendo essa situação, sem nenhuma esperança, com certeza já tinham ouvido falar da história de Jesus, né? E foi por essa razão que eles se aproximaram e vieram falando: olha, Senhor, tem misericórdia de nós. Talvez pensando: será que esse Jesus, que cura tantas pessoas, pode curar a nós também? Aí eles se aproximaram. No versículo 14, é dito que Jesus, quando viu aqueles homens, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. O costume da época era o seguinte: não tinha médico. Então, quem tinha que avaliar se a pessoa estava com lepra ou não era o sacerdote, o equivalente do pastor hoje, né? Então, quando Jesus falou para eles: vão se mostrar ao sacerdote, a ideia era: ó, se vocês creem que estão curados, vão lá para o sacerdote. E aqueles homens foram até o sacerdote. E quando chegaram lá, o sacerdote olhou a pele deles, né? Não viu mancha de lepra, não viu nada, estavam curados. Imagina a alegria, né, desses homens. Quer dizer, eu que não tinha esperança nenhuma na vida, agora eu posso voltar a viver com a minha família, né? Vou para minha casa, vou reencontrar os meus parentes, os meus amigos, e falar: olha, estou de volta, vou buscar um emprego, quer dizer, eu tenho vida de novo, né? Eu não sou um pária da sociedade mais.
E aí, a Bíblia apresenta um detalhe bastante interessante. Versículo 15. Um deles, eram 10, né? Mas um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, agradecendo, e este era samaritano. E Jesus, respondendo, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Por quê? Os judeus, eles tinham a sua capital, que era a cidade de Jerusalém. Lá, a 90 quilômetros ao norte, estava Samaria. Samaria, muitos séculos atrás, tinha sido morada também de hebreus, né? Só que eram de outra tribo, não eram chamados de judeus, mas eram israelitas também. Só que o povo de Israel foi conquistado, uma época, pelo povo de Babilônia, saiu daquele local, foi deportado, e 70 anos mais tarde voltou. E aí acontece que nessa dele sair, do povo sair e voltar, seja bem-vindo, nessa do povo sair e voltar, aconteceu que trouxeram estrangeiros também. Então o imperador da época, ele falou: eu não vou deixar ficarem só esses hebreus, porque vai que eles vão se rebelar, vão gerar um problema para mim. Então eu vou misturar eles com vários estrangeiros. Então ele trouxe pessoas de tudo que é religião para lá. Então a religião já não era mais aquela religião judaica, né? Era uma religião, um culto misto ali. E aí os judeus de Jerusalém, vendo aquilo, entenderam o seguinte: ah não, o culto deles é outro, já não é igual ao nosso. Então o samaritano não é judeu. E aí os samaritanos, por outro lado, ficaram chateados, porque, poxa, mas como é que nós vamos ser deixados de fora do culto de Jerusalém? E aquilo gerou uma rixa, e aquilo avançou pelos séculos até essa época aqui. Agora é interessante, né? Quando ficaram leprosos, tinha 9 judeus leprosos e um samaritano leproso. Todo mundo ficou junto. Geralmente, quando ocorre a dificuldade, as pessoas esquecem as suas diferenças. Não é assim? Foi o que aconteceu aqui. Estava todo mundo numa situação terrível. Os leprosos pensam bem, se eles não podiam nem entrar na cidade, como é que eles iam conseguir comida, por exemplo? A gente às vezes não para meditar nessas coisas, né? Eles iam ter que comprar, mas como se eles não podiam entrar e chegar até a feira? Então eles iam ter que plantar eventualmente. Então iam ter que se juntar ali, né, num esforço conjunto para conseguir alguma coisa. E aqueles 10 estavam lá. Só que 9 tinham a religião dos judeus e um era samaritano. Qual era a diferença básica entre os samaritanos e os judeus? A diferença básica é que os samaritanos adoravam as imagens. Então eles tinham lá, né, alguma imagem feita e eles cultuavam lá aquela imagem. Mas diziam que adoravam o verdadeiro Deus. Eles falavam: não, essa imagem aqui é só para representar, mas na verdade quem eu adoro de coração é a Deus. Enquanto que os judeus falavam: não, mas na Bíblia está escrito que não pode adorar a imagem nem se curvar diante da imagem. Então esse era o ponto de diferença ali entre os dois, judeus e samaritanos. E aí ocorre que todos eles ficaram naquela situação terrível e Jesus resolveu o problema. Quando ele resolve o problema, aqueles 9 que tinham conhecimento maior da Bíblia, que tinham a religião judaica, que poderiam inclusive dar testemunho, né, de que eram realmente melhores, não deram testemunho nenhum, né, porque não foram nem agradecer. Poxa, eles não tinham nada, passaram a ter tudo e nem foram dizer muito obrigado àquele que proporcionou tudo para eles. Enquanto que o samaritano foi lá, caiu aos pés de Jesus, agradecido por aquilo que tinha recebido. Foi até motivo de Jesus fazer o comentário: poxa, mas não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Qual é a mensagem envolvida aqui? A mensagem é a seguinte: todos nós, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, todos os dias, nós recebemos bênçãos de Deus.
nós estamos vivos, nós respiramos, se estamos aqui é porque temos alguma saúde, não é assim? Estamos alimentados, e tudo isso aconteceu não por acaso. Não tem uma máquina aí que você bota uma ficha e ela dá tudo isso para nós, certo? Alguém fez, alguém manteve, alguém permitiu que o nosso trabalho gerasse um resultado e a gente tivesse uma poupança, seja lá o que for, e hoje nós estamos vivendo, certo? Então, alguém está operando. E será que tudo isso que esse alguém faz gera no nosso coração um agradecimento? Será que leva a cada um de nós a dizer, Senhor, muito obrigado? Você vê que, independente da religião, Deus está esperando essa resposta, né? O samaritano adorava a imagem, mas quando ele veio lá agradecer, Jesus ficou contente. Não é verdade? Por quê? Ora, porque ele viu que aquilo que Deus fez gerou uma resposta. A Bíblia diz que Deus é como um pai para nós. E quando você, pai, você, mãe, faz algo para os teus filhos, você fica bastante contente quando o filho vem sorrindo, te agradecendo, ou vem te dar um abraço. Não é assim? Fala, obrigado, papai, obrigado, mamãe. Né? Você fica contente. É tudo que você espera dele. Você não está querendo que ele venha te dar dinheiro ou fazer qualquer coisa. O primeiro é que ele seja agradecido, né? Que ele seja carinhoso, enfim. Então, é a mesma coisa em relação a Deus. Deus é dono de tudo. Ele não está esperando que a gente vá lá entregar a nossa casa, o nosso carro ou o nosso dinheiro. Mas o que ele está querendo, em primeiro lugar, é que nós entreguemos a ele o nosso coração. Que nós venhamos agradecidos por aquilo que ele fez. Nós vamos abrir a Bíblia agora em Mateus. Marquem ali em Lucas, porque a gente vai voltar para lá. Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus capítulo 5, versículo 45. Diz assim, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus dá para todos. Né? Todos recebem. Eu hoje moro numa região que tem campo, né? Então eu vejo lá, agora estão plantando soja, feijão, e o agricultor ele joga semente, e ele fica esperando que Deus regue a terra, que chova. Né? E se não chover no tempo certo, ele sabe que ele vai perder tudo. A mesma coisa ocorre quando o grão já está ali para madurar, não pode chover demais, certo? Porque se chover demais, ele perde a colheita. Então ele também está dependendo de Deus. Para o agricultor é mais fácil enxergar isso, porque ele vê, poxa, eu dependo da natureza, eu não tenho caminhão para sair regando aqui toda a plantação. Para quem está na cidade fica um pouco mais difícil, porque a impressão que dá é que basta você ir no banco, botar o cartão e sacar o dinheiro, não é assim? Mas continua sendo a mesma coisa. Quem é que mantém a empresa onde você trabalha em pé? Quem é que mantém o caixa da empresa para que no fim do mês o teu salário seja depositado na tua conta? Quem é que mantém o teu espaço lá dentro da empresa onde você trabalha para que você não perca o emprego? Quem é que garante o faturamento da tua empresa? Quem é que garante que o teu imóvel, seja lá o que você fez, venda e aí você tenha algum resultado com aquilo? Alguém está fazendo, certo? Talvez a pessoa pense, não, é porque eu sei negociar. Mas se eu uso o princípio do agricultor, adianta o agricultor ser muito esperto se ficar um ano sem chover? Não vai resolver nada, né? Ele depende, assim como nós dependemos. Tem muitas coisas que estão fora da nossa mão resolver. Como estava fora do alcance dos leprosos resolver o seu problema. Alguém tinha que resolver. Alguém tinha que solucionar aquela lepra. E esse alguém foi Deus, por meio da palavra de Jesus. E nós temos os nossos problemas diários. Cada um tem os seus aqui. Tenho certeza que não são iguais. Mas nós temos. E quem é que resolve todos eles? Deus resolve. Deus resolve por meio de Jesus.
Agora, quem é de nós que faz como o samaritano? Vai até os pés do Filho de Deus, de Jesus, agradece e fala, Senhor, muito obrigado, eu louvo a Deus por aquilo que o Senhor me deu. Uma coisa tão simples, né? Mas que agrada tanto a Deus. E tem algo que acompanha isso, e é justamente aí que nós queremos chegar. Nós vamos voltar lá para Lucas 17, e com isso vamos finalizando. Lucas 17. No versículo 15, a Bíblia diz que o samaritano não era assim aquela pessoa que só fala que agradece a Deus o dia que alguém pergunta. Aí fala, não, eu agradeço a Deus todo dia. Como? Em pensamento. Né? No versículo 15 é dito que o leproso, quando ele viu que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, para todo mundo ouvir. Sabe, gente, imagina que você tem um filho em casa, né? Você dá tudo para ele, dá do bom e do melhor, tudo que você pode, né? Você se esforça para dar para ele as coisas, e aí o filho vem e ele nunca abre a boca para te agradecer. Aí um dia você vai perguntar, mas filho, poxa, você não vê tanta coisa que eu faço, por que você nunca diz muito obrigado? Você já sabe que eu sou agradecido, eu sempre agradeço nos meus pensamentos. Isso ia resolver para você? Né? Você não ia ficar contente. E com Deus, será que é diferente? Será que Deus fica contente em não ver nunca os nossos lábios se abrindo e falando, Senhor, muito obrigado, nossa, que bom que o Senhor fez isso por mim, né? A gente sempre sisudo, assim, rosto fechado, né? A boca só fala do trabalho, de outras coisas e tal. Aí quando alguém fala de religião, aí você fala, não, mas eu agradeço a Deus, Deus sabe, nos meus pensamentos eu sempre agradeço, né? Será que Deus está ficando contente com isso? Ora, irmãos, é para a gente pensar, não é verdade? E de repente, mudar um pouco a nossa atitude para agradar aquele que nos dá tudo, né? Jesus ficou contente e falou para aquele samaritano, olha, está lá no verso 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que é fé? Fé, ela está associada a confiar, está associada a acreditar, né? Então, por exemplo, eu acredito que o que eu recebi foi Deus quem me deu. Isso é fé. Né? O samaritano acreditou. Ele estava doente. De repente, Jesus falou, faça isso. Ele fez e ficou curado. Então, ele concluiu uma coisa. Falou, poxa, então, esse homem tem o poder de Deus. Deus atuou por meio dele e me curou. Então, eu acredito nesse Deus. É a mesma coisa hoje. Né? O meu prato tem feijão e arroz. Eu estou comendo, estou saciado. Então Deus me deu comida. Eu posso agradecer, né? Falar, puxa, muito obrigado, Senhor. E agradecer em voz alta. Falar para outras pessoas do Deus que faz muita coisa por mim. Isso vai deixar a Deus contente. Porque Ele é o nosso Pai. E se eu for até os pés de Jesus e falar, Senhor Jesus, eu nunca te vi. Mas o Senhor é o Filho de Deus. E eu estou vindo aqui para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem me dado. Jesus vai ficar satisfeito, vai ficar contente. E Ele vai poder dizer para nós a mesma coisa que disse para esse samaritano. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Gente, a gente fala de salvação, né? Eu posso dizer para vocês que salvação é uma coisa muito simples. O homem é que complica as coisas. Né? Hoje em dia, se você vê uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço ou entregando folhetinho, você chega nela e pergunta assim, como é que eu faço para me salvar? Eu acredito que de 10 pessoas, 9 vão responder assim, venha para a minha igreja. Se você vier para a minha igreja, você vai se salvar. Não é assim? Todo mundo acha que a igreja dele é a arca da salvação. Mas Jesus falou que a salvação, ela está baseada não na igreja, está baseada na fé. Uma coisa bem diferente. Né? Então, se eu tiver a fé que me leva a reconhecer que é Ele quem faz tudo por mim, a agradecer por tudo que Ele fez por mim, né? Em alta voz, e testemunhar disso para outros, então a minha fé me salvou. Uma coisa que Deus me ensinou na minha vida cristã, sabe?
Eu não preciso ficar preocupado. Será que eu vou me salvar? Será que eu não vou me salvar? A questão não é essa. Deus é pai. Um pai gosta de ter os filhos do seu lado. Não é assim? Então, ele tem o maior interesse em me levar para lá. Se eu não for muito teimoso, ele vai me levar para o céu. O problema é que o ser humano, às vezes, ele é meio teimoso, né? Então, Deus fala uma coisa, ele quer fazer outra. Mas assim, se eu não for teimoso demais, Deus vai conduzir as coisas e vai me levar. Tudo o que ele espera é que eu mantenha essa fé. Que eu seja agradecido, que eu busque ele. Deixa eu ter um pouco de contato com ele. Quer ver outra coisa que deixa um pai muito chateado, né? Aí o filho casa, aí vai morar em algum lugar lá, tal, nunca mais visita o pai nem a mãe. Passa 2 anos, o filho nem aparece. Só manda, hoje em dia, né, manda WhatsApp. E aí, pai, como é que tá? Será que o pai vai ficar satisfeito? Por mais que nós estejamos na época da tecnologia, todo mundo espera calor humano. Não é assim? Todo mundo quer saber que é apreciado. Não, a pessoa gosta da minha companhia. E aí sim. Então com Deus é a mesma coisa. Deus gosta da minha companhia. Não é só de saber que eu existo, né? Ele quer que eu esteja próximo dele. Então eu devo dedicar um tempo para ele. O samaritano, em vez de andar lá junto com seus 9 amigos, deixou os amigos, foi andando em direção a Jesus, investiu o seu tempo e ali adorou. E falou, olha, glória a Deus, estou muito agradecido. Isso demanda tempo. Hoje vocês tiveram que deixar outras atividades para virem aqui. Eu também. Não é verdade? Então isso exigiu tempo. A coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. E ele deve ser investido com sabedoria. Nós devemos investir o nosso tempo. Nós devemos investir o nosso tempo para Deus. Não precisa ser 100% do tempo. Deus não quer isso, né? Mas, poxa, dedicar um tempo todos os dias para Deus vai fazer bem. Fazer bem para nós e vai deixar Ele contente. E aí, meus queridos, fica um apelo de Deus para nós. Nós podemos fazer as escolhas. Cada dia nós temos muitas escolhas para fazer. Mas será que alguém gostaria de todos os dias escolher ter um tempinho para seguir o exemplo do samaritano, chegar até Deus, agradecer em nome de Jesus e manter a sua fé? Quem gostaria de fazer isso? Amém. Que assim seja, né? Podem ter certeza que Deus ficou contente em ver as nossas decisões. E Ele vai abençoar a cada um que tomou esta decisão e colocou em prática. Porque a gente bem sabe, né? Decisão verdadeira é aquela que me leva a fazer alguma coisa. Me leva a agir. Né? Falar e não fazer não adianta. Né? Irmãos, tendo isso em mente, nós vamos nos ajoelhar, vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Nós estamos no início de um ano. Que esse possa ser um ano em que nós sigamos o exemplo deste samaritano. Possamos adorar a Deus, sermos agradecidos e ter um tempo com Ele. Amém? Amém. Vamos falar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem feito muitas coisas em nossas vidas. Amém. Não somente estamos vivos, mas estamos em boas condições. E se fôssemos enumerar tudo que o Senhor faz por nós, certamente não nos lembraríamos de tudo. Mas queremos dizer aqui o nosso muito obrigado, em voz audível, e pedir que o Senhor nos dê um coração agradecido, para que todos os dias nós nos aproximemos de Ti, agradecendo pelo que o Senhor fez e desejando ter um tempinho de conversa com o Senhor, quer pela oração, quer pela leitura da Tua Palavra, a Bíblia. Pedimos a Deus que venha nos guiar, todos nós que aqui nos encontramos, a caminhar contigo e também, Senhor, guiar aqueles que nos assistem pelo vídeo. E que todos nós possamos, dentro em breve, estarmos diante do Senhor, não só falando contigo de olhos fechados como estamos hoje, mas vendo ao Senhor assim como o Senhor nos vê. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.
Quero fazer um convite para você que está nos assistindo, para que você continue acompanhando os cultos. Se você mora em Curitiba ou região metropolitana, você pode comparecer aos cultos realizados aos sábados, a partir de 9h30 da manhã, na Travessa José do Patrocínio, número 84, bairro Alto da Glória, Curitiba, Paraná. Ou se você não mora em Curitiba e região, pode continuar nos acompanhando pelo canal da internet, canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. As transmissões são disponibilizadas terças-feiras, a partir de 8 da noite, e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Lanço ainda um apelo a você, se Deus tem tocado o teu coração e você tem visto que esta igreja é especial e Deus tem falado com você por meio deste ministério, Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Se o teu desejo é aprender mais do Senhor, estudar mais a Bíblia, para amanhã dar o passo do batismo, entre em contato conosco, vai ser uma alegria para nós podermos te receber. Posso adiantar que já temos o WhatsApp, vamos divulgar a partir da próxima transmissão. Hoje ainda vamos dar o e-mail. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Entre em contato conosco e vamos poder te dizer como você faz. Peço a você para fechar os teus olhos, nós vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.